Olá, professor Felipe aqui. Esse é mais um episódio dentro desse projeto por 365 dias. Nesse episódio eu vou te falar sobre alimentação. Comer ou não de 3 em 3 horas? Qual a real necessidade de comer de 3 em 3 horas? Eu, por muito tempo, eu acreditei muito que era extremamente necessário comer de 3 em 3 horas. Porque se você não se alimentasse de 3 em 3 horas, você corria um sério risco de estar metabolizando tua massa muscular como energia por conta de ficar em espaços longos sem alimentação. O que acontecia? Eu tinha uma extrema necessidade, não necessidade, mas eu me coloquei por muito tempo me alimentando de 3 horas, sendo bem regrado por conta do horário mesmo. Até quando eu, por algum motivo, passava pelas horas e não me alimentava, eu sentia um certo desconforto, e acredito que esse desconforto era mais psicológico do que do próprio organismo em si, te falta daquele alimento. O que acontece? Eu tinha uma crença de que quando eu me alimento, aquele período da alimentação, quando acaba, o corpo usa aquele alimento como energia e ele acaba, e eu não me alimento mais, eu acabo fornecendo a massa muscular como energia. E aí, com os estudos, com a evolução, eu acabei ficando presente que de fato isso não acontece. Tá certo que existe objetivos e momentos específicos. O que acontece? A gente precisa ter bem claro qual que é o objetivo. Não existe... As pessoas tendem muito a me perguntar qual que é o exercício correto, qual que é o momento certo de treinar, qual que é a hora certa de se alimentar, como é que eu devo se alimentar de 3 em 3 horas, qual que é a série ideal, qual que é a montagem de treino ideal. E no nosso contexto de academia, de preparação física, não existe nada que eu possa falar, esse é o certo, esse é a verdade. Eu acredito que a resposta mais adequada depende. Depende do momento, depende do objetivo, depende da situação e do contexto que você está inserido. Então, de repente, comer de 3 em 3 horas pode te dar ou não os resultados que você deseja, vai depender do momento. O que você precisa ter é uma clareza sobre o teu objetivo e sobre as adaptações. Porque que acontece? Nosso corpo, ele se adapta muito rápido aos estímulos, ele se adapta muito rápido às rotinas alimentares, ele se adapta muito rápido a todo o contexto quando modificado. Então, essa é a grande sacada. A grande sacada é você ter um corpo adaptável, não ter um jeito, eu não gosto disso e pronto, acabou. Eu não vou fazer isso nunca. Sempre que a gente fala não vou fazer nunca, a gente acaba fazendo. Tudo que a gente não quer, tudo que a gente evita, tudo que a gente rejeita, a gente tende a atrair aquilo na nossa direção, atrair aquilo para nossa vida, para o nosso contexto. Então, assim, se você não gosta de algo, se você no momento não quer fazer algo ou tem uma certa dificuldade com algo, não é interessante que você fale eu nunca vou fazer isso. É interessante a gente tá presente para o momento. O que de fato vale? É o momento atual, é aquele instante de segundo. Então, hoje, no meu dia, eu não gosto de me alimentar assim. Hoje, no meu dia, eu não gosto de fazer essa prática. Hoje, no meu dia, eu não faria isso. E aí você tira o nunca. Sempre quando a gente fala nunca, aquilo tende a vir no nosso contexto. Eu tô abrindo um leque para poder te falar de outro ponto. E nesse leque, para você entender um pouco melhor isso, eu sempre falei, isso é uma experiência minha e que pode ser aplicada em qualquer contexto. Eu sempre falei que eu nunca
eu não, hoje eu moro com alguns amigos e sócios também, e eu sempre falei que eu nunca moraria com alguém que fuma, que eu não gosto de alguém que fuma perto do meu lado, que eu tenho uma certa rejeição com cigarro, então que eu nunca estaria morando ou no meu carro, ninguém fumaria dentro do meu carro. E quando a gente fala isso, é impressionante o quanto que a gente atrai aquilo que a gente não aceita. Hoje na minha casa tem algumas pessoas que fumam, no meu carro tem algumas pessoas que fumam, e aí em vez de eu ficar nervoso, de ficar chateado, eu contornei a situação. Por ter aprendido com meus erros, eu falei, não, eu tenho que aceitar. A gente sabe que hoje no Brasil existe muitos gases, gás carbônicos, alimentação industrializadas, então a gente não tem muito o controle da fumaça em si. Então mais vale aceitar, porque quando a gente aceita, a gente libera, e isso se aplica na alimentação. Porque o que acontece? Você pode se alimentar de 3 horas, mas você também pode não se alimentar de 3 horas, se alimentar 3 vezes no dia, como é o caso, o que eu tenho feito agora. O que eu preciso que você entenda é o momento e o seu objetivo. Você está com o objetivo de aumentar a massa muscular, de aumentar a circunferência dessa massa muscular, tá certo. Aí a gente precisa, tem estudos que falam que em vez de tomar certa quantidade de proteína de uma só vez, é melhor fragmentar essa proteína no decorrer dos dias, essa alimentação no decorrer dos dias, até mesmo porque o nosso corpo, por exemplo, você pode tomar um shake de proteína, um whey protein, e então eu vou pensar que se eu preciso crescer, eu preciso de aumentar a minha dosagem de proteína, então eu vou tomar acima do que é recomendado. Nosso corpo, ele tem um limite de absorção, então não adianta eu colocar a mais, porque aquilo vai ser simplesmente excretado e não utilizado. Então é sempre bom ficar atento para esses detalhes. Eu preciso da quantidade exata, eu preciso da quantidade que meu corpo vai absorver, para não deixar essa alimentação em sobra no sistema, porque de certa forma isso prejudica. Isso pode gerar uma sobrecarga renal principalmente. Então é interessante que você se adapte e tenha noção do teu objetivo. Você não deve querer aumentar a massa muscular para sempre. Vou passar 10 anos focado em aumentar a massa muscular. Existem estágios e a gente precisa se adaptar nesses estágios. Vamos supor, eu vou focar hoje eu estou focado em aumentar a circunferência do meu corpo e eu tenho uma meta. A meta é chegar nesse peso, nesse objetivo. Quando eu chego nesse objetivo, é interessante que, claro que se eu tiver outros objetivos eu estabeleça, mas que eu dê uma pausa para me poder deixar de alimentar de 3 em 3 horas. É importante de vez em quando, em determinados momentos, não se alimentar tanto, não fracionar tanto essa alimentação. Se alimentar, ter um volume maior de alimento e deixar mais horas sem alimentação. Até mesmo porque se você for um professor, se você for um palestrante, se você trabalhar em dar aula, por exemplo, personal trainer, por exemplo, trabalha dando uma aula atrás da outra, e aí tem muitos personal trainers que acabam se alimentando durante a aula para não perder as horas de se alimentar. Não há necessidade disso. Hoje a gente tem uma gama muito grande de suplementação que pode uma suplementação, ela não substitui o alimento, ela complementa. Então nessa busca de se adaptar, de
deixar menos de se alimentar. Existem estudos que mostram que com a evolução cada vez mais a gente vai depender menos da alimentação. Isso há um tempo atrás, lá na época das cavernas, há muito tempo atrás, não se tinha as comidas fartas como tem hoje, o mercado aberto, se tinha uma falta, e o nosso corpo, a gente precisava caçar para se alimentar, e nem sempre a caçada dava certo, nem sempre a gente se alimentava. Então o nosso corpo se acostumou a ficar em períodos prolongados de jejum, e isso não impedia o nosso corpo de funcionar, não impedia o nosso corpo de ter energia para determinada atividade. O que acontecia é que o corpo, ele tinha uma reserva, ele tinha um estoque, e esse estoque era usado na necessidade. O que acontece hoje, a obesidade é uma prova disso, é que é um efeito colateral da industrialização, é um efeito colateral do estilo de vida que as pessoas têm hoje. Então o caminho de volta é o caminho o caminho de volta, o caminho do pensamento lá do anterior, onde as pessoas viviam 200, 300 anos, é o principal meio. E que você entenda que tudo vai do objetivo e do momento que você está. Então não tem nada certo. Tem que comer 3 horas, pra quê? Qual que é o objetivo que você quer? Para que você está comendo 3 horas? Qual que é a eficiência que você vai ter? Aonde que você quer chegar comendo dessa forma? E qual que o que você está deixando de lado para não comer dessa forma? Por exemplo, você está tendo que deixar de atender um cliente, está tendo que deixar de brincar, está tendo, como eu tinha, transtornos psicológicos de não se alimentar de 3 horas. A hora passou um pouquinho, ai meu Deus do céu, eu preciso comer, minha barriga já começa a doer. Então a gente não pode ter esse tipo de sensação. É por isso que é interessante a gente estar aberto para as diversas adaptações e se propor a essa adaptação, e se propor, poxa, por que eu não posso passar 24 horas sem me alimentar? Que eu vou passar mal por alguma coisa. Isso é coisa da nossa cabeça. A gente pode sim fazer um jejum intermitente, porque nesse jejum intermitente o nosso organismo vai reconstruir todas aquelas microlesões orgânicas que acontecem, e que se a gente come de 3 em 3 horas, a gente não tem tempo de fazer essas recuperações. O organismo está toda hora recrutando energia para o sistema digestivo, e aí a gente deixa de distribuir energia nas outras áreas do corpo. Então é interessante. Qual que é a dica do vídeo? Qual que é a sacada desse vídeo? Que você tenha noção do teu objetivo. Se o teu objetivo é esse, beleza, quanto tempo você vai fazer isso? E quando que você vai mudar? Qual é a próxima mudança? O que eu quero de adaptar de novo no meu corpo? O que eu quero? E é interessante você ter a mentalidade futura, pensar nisso, que cada dia mais você depender menos da alimentação, porque isso a alimentação está mais do que comprovada que são os grandes fatores das doenças, principalmente cardiovasculares, doenças energéticas do corpo. Então é super interessante a gente estar adaptando o nosso corpo constantemente. Beleza? Essa é a sacada de hoje. Comer 3 horas, devo ou não? Depende. Depende do teu momento, depende do teu objetivo. O ideal é que você tenha uma cabeça aberta, para que se eu não comer ou eu comer, tudo vai da minha cabeça, o meu corpo tem os nutrientes necessários para a minha sobrevivência. Então, até o próximo vídeo.